Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Nunes, eu sou jurista formada na Suécia e esse é o primeiro episódio do podcast Economia para Todas. Você pediu, você chorou, você botou no Twitter, você fez abaixo-assinado e eu estou aqui para falar para você de tudo que você precisa saber sobre como é morar na Suécia. Eu estou muito ansiosa por esse podcast porque é a primeira vez que eu falo assim de uma maneira um pouco mais descontraída. Se vocês já assistiram os meus vídeos antes, se vocês acompanham, né, o Economia para Todas no Instagram, inclusive se você não acompanha, vai lá seguir porque você está perdendo tempo. E essa é a primeira vez que eu sinto que eu consigo falar um pouquinho mais sobre mim, mas também para compartilhar com vocês sobre como é viver aqui na Suécia, contar um pouco de mim, contar da minha trajetória e também ajudar vocês que realmente querem morar na Suécia ou que já moram aqui, que sentem que talvez vocês não tenham uma rede de apoio ou não tenham aquela pessoa amiga para te explicar como as coisas funcionam. E eu vou ser essa pessoa amiga, tá bom? Vamos lá. O que que acontece? Esse é o nosso primeiro episódio, na verdade. A ideia desse episódio é falar um pouquinho sobre mim e explicar para vocês como é que vai ser esse podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Mirella, eu já moro aqui na Suécia há 16 anos, gente, vai fazer 17 esse ano. E eu já moro aqui já há tempo suficiente para entender que o Brasil e a Suécia são muito parecidos em vários aspectos. Quando a gente chega na Suécia na primeira vez, a gente sente que é um mundo completamente diferente do que a gente já viu. Mas a quanto o tempo passa, a gente vai percebendo que existem sim, familiaridades e até mesmo coisas similares entre morar no Brasil e morar na Suécia. E a gente acaba percebendo que, na verdade, o que importa não é onde a gente está, mas sim também o que a gente faz em relação aonde a gente está. Sei que ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente chega aqui, a gente sente muito a nossa saudade do Brasil. Então a gente quer, obviamente, falar português, ouvir música brasileira, fazer aquela comidinha que a gente gosta. E a gente vê isso como maneiras de matar a saudade do nosso país. E eu acho isso muito importante. Mas isso não nos faz sentir menos sozinhos, né, por assim dizer. Às vezes a gente pode sentir que a gente está rodeado de várias pessoas num grupo grande, mas a gente se sente só porque tá faltando aquela coisa. E eu acho que essa coisa que falta geralmente é o nosso autoentendimento em relação ao local que a gente está. Então não é sobre, só andar com brasileiros ou só andar com suecos, é sobre comer comida sueca ou não comer comida sueca, ou enfim, seus hábitos, costumes. Não é só sobre isso. É também como você está na sua cabeça em relação a estar naquele lugar novo. Então, o pessoal fala, um lar não é um local, e sim uma pessoa. E várias vezes o lar não é uma outra pessoa. Um lar somos nós mesmos. Então, eu acho muito importante a gente entender o que é que nós queremos da própria vida, como a gente se vê no futuro, como é que a gente se vê daqui a 5 anos, 10 anos, quais são as pessoas que nós queremos que estejam ao nosso redor. E para poder fazer isso, a gente precisa estar aberto a novas experiências, a novas pessoas, a novas expectativas. Porque se a gente só ficar naquela mesmice de andar com as mesmas pessoas ou somente, não sei, falar português ou é só ir a festas brasileiras, talvez a gente está se fechando de um mundo muito grande que pode nos dar várias outras oportunidades. Sejam em quesito de relacionamento, de amizades, de trabalho, enfim. E eu acho que a função desse podcast não é só eu contar para vocês muitas coisas que vocês precisam saber, coisas práticas, mas também ajudar você a se encontrar um pouco nesse mundo tão confuso que pode ser o mundo do imigrante
e também trazer outras pessoas que possam também te ajudar nessa jornada. Então, aqui no podcast, a gente vai ter um convidado por mês, e a função do convidado não é somente trazer informações, mas também compartilhar experiências. Porque aí, às vezes, você vai ouvir um episódio e vai dizer: Nossa, a mesma coisa aconteceu comigo. E eu achava que só tinha acontecido comigo. E não é. Então, eu acho que o importante desse episódio é a gente entender um pouco como é que vai ser os nossos próximos episódios, tá bom? Então, gente, antes da gente começar nessa jornada maravilhosa que vai ser esse podcast, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre mim e também sobre as coisas que aconteceram durante esse último ano. Para quem não me conhece, para quem está me conhecendo agora, eu me formei em Direito na Suécia, eu estudei Direito financeiro, que é o foco, né, que eu trabalho, mas eu também estudei em várias áreas do direito sueco e, portanto, eu, por enquanto, sou uma das poucas advogadas que trabalham com o direito sueco e que falam português e até mesmo espanhol. Então, muito rápido, isso se tornou um dos meus trabalhos principais. Então, hoje eu atendo clientes não só da Suécia, mas também de outros países, mas o meu foco, obviamente, são os clientes que falam português e que falam espanhol. E eu tô aqui para ajudar, independente do que seja. Eu falo que a minha área é direito financeiro, mas eu já trabalhei com imigração, já trabalhei com direito familiar, já trabalhei com direito tributário, já trabalhei, não, eu trabalho até hoje, na verdade. E nesse, nessa coisa de trabalhar com pessoas, foi onde surgiu o Economia para Todas, que primeiro era um grupo no Facebook. E esse grupo no Facebook, ele surgiu justamente para poder fazer posts relacionados a como é a vida na Suécia. Então, nele eu explicava tudo, desde como é que funciona para tirar carteira de motorista, como é que faz para estudar na Suécia, como é que faz para trabalhar, se inscrever no SFI, no SAIS, enfim. Muito rápido isso se tornou uma coisa muito grande. Eu recebi o apoio de várias pessoas na comunidade brasileira. Trabalhei com a embaixada, trabalhei com o Grupo Mulheres do Brasil, trabalhei com a Brasil Shank, né, que é a Câmara do Comércio brasileira na Suécia. E já fiz participações em vários canais de YouTube, podcast, inclusive. Um beijo para as meninas do Europod. E eu fico muito feliz de poder trazer esse meu trabalho para o mundo. E ao mesmo tempo eu sentia que aquilo ali não era o suficiente. E por que eu falo isso? Porque eu tô desde 2021 fazendo post no Instagram, no Facebook, explicando para vocês como as coisas funcionam. Mas eu já escutei várias vezes de clientes minhas que falam: Nossa, Mirella, não sei nada sobre você. O que é que você faz? O que é que você gosta de fazer? Como é que você começou tudo isso? Como é que surgiu o Economia para Todas? Você tem algum hobby? Você tem cachorro? Você tem gado? As pessoas não sabem muito de mim porque eu sempre fui muito discreta nesse ponto. Então, de uns anos para cá, eu tô tentando ser mais e mais ativa nas minhas redes sociais, justamente para poder mostrar para vocês que eu também sou humana, não sou um alienígena, não sou nada assim muito extraordinário, não, sou eu. E também porque eu, querendo ou não, sou uma pessoa muito nova, eu tenho 27 anos. E de uns tempos para cá, minha vida mudou muito. Primeiramente porque eu casei ano passado. Inclusive, meu marido está aqui na minha frente. E amanhã, no caso, nós estamos gravando esse vídeo no domingo, dia 22. Então, amanhã a gente está completando um ano de casado. E eu tô super, super feliz. Nunca imaginei que eu estaria casada com o meu melhor amigo. E após o nosso casamento, a gente se mudou para Portugal. Na verdade, né, o Diogo ele já morava em Portugal, ele foi primeiro e eu fui junto depois. A gente casou aqui, teve uma cerimônia aqui na Suécia e depois eu fui morar de vez em Portugal. E
por que que eu fiz isso, né? Assim, eu sentia que eu estava num momento da minha vida que eu queria muito testar uma coisa nova. Eu queria conhecer um país novo, eu já tinha estado em Portugal várias vezes, também por conta do Diogo, e eu sentia que talvez seria uma coisa interessante testar morar em um outro país, sabe? Eh, Então a gente resolveu ir, ficar lá de vez, né, assim, tipo. eh, E não foi nada do que eu imaginava que seria assim. Mas vamos por partes, né? Eu tô assim um pouco pensativa porque eu sou uma pessoa que gosto muito de medir as minhas palavras. Eu tento, na verdade, né? Por motivos óbvios. Mas eu não quero sair falando mal de ninguém, falando mal de lugar nenhum. E eu sou muito agradecida, obviamente, pelas oportunidades que a vida me deu. Mas eu me mudei para Portugal no sentido de me redescobrir e também de saber como é que era um pouco a vida lá fora, sabe? Um pouco fora da Suécia, como eu falei para vocês, eu já tinha morado 16 anos na Suécia. Então eu consegui um trabalho numa empresa sueca e trabalhei lá por um ano. O trabalho em si não foi uma coisa ruim, não diria que foi nem bom nem ruim, foi um trabalho como qualquer outro. E eu sou o tipo de pessoa que eu trabalho realmente para pagar minhas contas. O trabalho que eu faço como advogada não é o meu sustento 100%. Então você com certeza vai me ver trabalhando em outros lugares também, porque eu tenho contas a pagar, né? Então isso é muito importante. Mas o que aconteceu foi que o Diogo ele já tinha já uma visão, né, de como as coisas eram em Portugal. Ele já sabia, que as coisas eram complicadas e era uma visão que eu não tinha. Eu só tinha ido a Portugal para visitar, nunca foi uma coisa assim de muito tempo, talvez foi uma semana, 2 semanas no máximo. E morar lá é completamente diferente. Então nós passamos maus bocados, como dizia a canção. Não foi um período fácil. O Diogo ele levou não um, mas 2 golpes, onde ele trabalhou e não recebeu pagamento. E isso, obviamente, afetou não só a nossa vida financeira, mas também a nossa vida emocional, porque, querendo ou não, a gente não gosta de levar golpe. Ninguém gosta de que alguém passe a perna em você, né? E, além disso, nós tivemos vários problemas, assim, de moradia, de se estabilizar, tentar construir nossa casa ali, nosso apartamento, mesmo com o pouco dinheiro que a gente tinha. E no meio de tudo isso, foi também foram vários momentos da minha vida de me entender, de me redescobrir também para o Diogo, que já morava pouco tempo na Europa comparado comigo. E no meio de tudo isso, a gente teve a notícia que eu ia ser mãe. Então, pra gente foi bem um norte de sentir assim que nossa, nós vamos ser pais agora e a gente precisa focar no nosso futuro. Mas a vida tinha outros planos pra gente. Com 12 semanas, a gente descobriu que o nosso bebê ele não evoluiu. Então, eu não ia conseguir manter a gravidez. Então foram, como vocês podem entender, foram momentos difíceis atrás de momentos difíceis. Eh, e a gente estava muito arrasada. Muito, muito, muito arrasado mesmo. E aí a gente juntou todas as poucas forças que a gente tinha. Eu já tinha perdido as esperanças. Eu tive que parar um bom tempo de trabalhar, de dar consultoria. Eu tentava o máximo possível, mas tinha momentos que eu não conseguia. E se não fosse pelo Diogo, meu marido, e pela Nayara, que trabalha com a gente na Economia para Todas, não teria sido possível. Porque eu não tinha forças nem para comer, quiçá para trabalhar, né? Então a gente resolveu pedir uma luz. Eu
conversei muito com Deus e pedi uma luz do que a gente teria que fazer naquele momento. E Deus me falou, não só Deus me falou, mas Deus também tocou o coração de várias pessoas que nos ajudaram a voltar para a Suécia. Então, a volta para a Suécia foi uma coisa muito planejada, mas a confirmação da volta em si foi muito rápida, porque foi quando eu consegui um trabalho aqui em Gotemburgo e foi quando a gente resolveu se mudar e eu finalmente estava de volta para minha casa, onde eu sinto que eu não deveria nem ter saído, mas eu sinto que, querendo ou não, foi uma experiência de vida muito importante, nos deixou muito mais essa experiência deixou a gente muito mais forte, não só como ser humano, mas também como casal. E nós fizemos amigos pra vida, que são nossos amigos até hoje, lá em Lisboa. Inclusive, são amigos que fizeram um papel muito, muito, muito importante nas nossas vidas, que viraram praticamente nossa família em muito pouco tempo. Então, chegou setembro e nós recebemos a notícia que iríamos nos mudar para Estocolmo. Para Estocolmo não, para Gotemburgo, no caso. E aqui estamos, começando a nossa vida do zero, mais uma vez. Não é novidade para mim, nem para o Diogo, mas eu sinto que dessa vez realmente a gente tem uma coisa que talvez a gente não tinha tanto antes, que é a esperança. Que a gente até tinha muito no início, mas que a gente, infelizmente, que eu acabei perdendo durante um tempo. Mas eu me reencontrei e eu resolvi que a nova Mirella 6.0, 7.0, sei lá qual versão que eu estou agora, tô praticamente um Pokémon. Mas eu decidi que a nova Mirella ia também ajudar as pessoas a se encontrar. Porque várias vezes eu encontro clientes, eu converso com clientes que estão em momentos muito difíceis na vida delas. E, obviamente, eu como advogada, eu tenho a obrigação de informar, de ajudar, de auxiliar, de guiar, durante o processo. Mas eu, por muito tempo, precisei me separar da pessoa sentimental e da pessoa daquele eu profissional, né, no caso. Ou seja, o eu pessoal e o eu profissional. Porque eu precisava não só me manter num nível profissional, o que é muito importante como advogado, mas também me blindar, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou uma pessoa que acaba trazendo muito para mim os problemas dos outros. Isso é um defeito e uma qualidade em várias maneiras. E eu sinto que hoje em dia não. Eu consigo, talvez, achar uma maneira de equilibrar isso da melhor maneira. Então, hoje em dia, eu tenho clientes que viram para mim e falam: Nossa, Mirella, você me salvou. Não só por ter me informado como as coisas funcionam, mas também por ter me abraçado naquele momento que eu mais precisava de um abraço. E eu me sinto muito abraçada por todas as pessoas que me ajudaram, o que me deu muita força para voltar a abraçar todos vocês. E é por isso que eu estou aqui. Então eu espero que em cada episódio você sinta que não só que você aprendeu alguma coisa no sentido de informação, mas também no sentido sentimental. Que você se sinta abraçada por tudo que eu estou falando, tá bom? Mais algumas coisas em relação ao nosso podcast. Eu vou estar sempre mantendo contato com vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E se você sentir que você quer contar a sua história ou que você quer ouvir sobre algum assunto aqui, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail, manda um direct,
Obviamente, quem quiser contar a própria história, mas queira estar anônima, pode deixar que eu vou manter sua anonimidade sem problema algum. Mas a ideia é que aqui a gente vai falar sobre assuntos e vão haver alguns assuntos onde com certeza alguém teve alguma experiência. Então eu vou tentar sempre uma semana antes da gravação, colocar lá no Instagram qual vai ser o assunto que vai ser falado. E aí, se você tiver alguma história, alguma pergunta, manda para mim, que aí eu já me preparo e trago aqui para vocês no podcast, tá bom? Então, a ideia aqui do podcast é trazer informações para vocês, diferenciadas. Então, se você sentir que você quer contar a sua história aqui, ou se você tem algum relato, ou até mesmo alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema que vai ser falado, você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram ou por e-mail. E, é claro, se você quiser contar seu relato, sua história, de forma anônima, não se preocupe, a gente não vai falar seu nome aqui, só se você quiser. E justamente para poder ter esse contato com vocês, toda semana, uma semana antes da gravação, eu irei colocar aqui, no Instagram ou no YouTube também a possibilidade de vocês comentarem, mandarem perguntas. E se você quiser contar o seu relato, você me manda um direct, me manda um e-mail e a gente conta o seu relato aqui. Eu acho isso muito importante também para poder, como eu falei para vocês, para mostrar que às vezes existem experiências que não são únicas. Então eu quero realmente tentar promover essa conversa entre nós, para a gente poder se sentir mais abraçadas e mais unidas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast Economia para Todas. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @economia para todas. A gente também está no YouTube, que talvez é onde você está assistindo esse vídeo no momento. Ou se você estiver me ouvindo, provavelmente você está no Spotify. Então, segue a gente em todas as redes sociais para poder ficar ligado quando vai ser os próximos episódios e também para dar sugestões e contar um pouco da sua experiência aqui na Suécia. E, além disso, os próximos episódios serão sobre empreendedorismo. Então, se você já tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber, já manda uma mensagem para mim e a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui e um beijo.